Hoje a gente vai falar da polêmica dos ingressos, os ingressos que o Flamengo tem aumentado nessa gestão atual, o presidente BAP, em relação à gestão anterior do Landim. E aí eu vou correr o risco, melhor, eu vou ter a certeza que eu vou ser muito impopular, na minha opinião, mas eu tenho um compromisso de ser coerente e passar aquilo da opinião baseado naquilo que eu acredito. Esse é meu compromisso aqui. E em relação aos preços dos ingressos, existe um contexto por trás, um contexto de não apenas manter o nível de investimento no futebol, como o presidente BAP disse na entrevista, mas de acelerar as receitas para a construção do novo estádio. Porque, embora alguns clubes, dirigentes, jornalistas acreditem que as coisas acontecem como por mágica e tentem, através de vaquinhas fantasiosas como a do Corinthians, que não vai pagar nem 5% da dívida, talvez nem os juros da dívida do estádio, né, através de fantasias, de soluções mirabolantes, acabam afundando ainda mais o clube. E aí, poucos querem fazer o correto, se expor. Muitos, como eu sempre digo aqui, querem ser o Flamengo, mas poucos têm a coragem de fazer o que o Flamengo faz. E o que o Flamengo está fazendo agora? Ao se expor com esse aumento de ingressos, se colocar de forma antipática perante sua torcida, é difícil, é cortar na carne, mas é o correto. Existem maneiras de mitigar e ver o lado da torcida e tentar encontrar um equilíbrio? Sim, existe. Mas o contexto como um todo é esse. E como eu disse, é muito fácil ser popular, mas lá na frente, a médio e longo prazo, passar por uma situação de dificuldade financeira e colocar um discurso vazio para a torcida. É difícil ser Flamengo, ou melhor, é difícil agir como Flamengo. É sobre isso que nós vamos falar, mas antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você curte o canal e quer ajudar no crescimento do canal, se inscreva e ao se inscrever, não esqueça de ativar a notificação para que você receba os próximos vídeos. Tão importante quanto é o like, o famoso joinha, para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e distribua para um número maior de pessoas. Comente aqui se você gostou ou não de algo e através dos seus comentários a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. Além do que, a gente estreita a nossa relação através dos seus comentários. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. E uma dica, na descrição desse vídeo tem um link para você se tornar membro do canal e com uma série de benefícios exclusivos para você que se torna membro. Então dá uma chegada lá, se torne membro e venha fazer parte da comunidade flamenguista do Norte. Seguindo com o vídeo, está gerando muito debate e polêmica essa questão do preço dos ingressos. E é muito fácil a gente discursar e falar que tem que baixar o preço, tem que ser popular. É muito fácil estar desse lado nessa hora. E olha, eu não quero dizer que tem que ser realmente um preço que a torcida não possa pagar e o torcedor, em média, não vai conseguir acompanhar o Flamengo nos estádios. Não é isso. Eu estou chamando aqui para discussão de entender por que o preço dos ingressos eles realmente estão mais caros. Existe um contexto. No Brasil, os serviços estão ficando mais caros. Isso vai gerando uma onda e aquilo que o Flamengo consome também está mais caro. Você deve notar aí no seu dia a dia, no seu mês, que as contas estão mais caras. Então, é um efeito dominó. Além disso, o Maracanã ele é o estádio mais caro do Brasil, o custo de operação do Maracanã. Se você reparar, tirando todas as taxas que o Flamengo tem que deixar no Maracanã quando joga lá, o Flamengo arrecada mais ou menos entre 30% a 40% da receita bruta que ele tem lá. Ou seja, se o Flamengo arrecada 1 milhão, ele vai ficar com 300 a 400 mil reais no seu bolso. A maior parte vai aí para custo do estádio, vai para a taxa da federação, vai para governo, né? Mas não fica com ele.
Se você reparar essa relação na Praça de São Paulo, que é a praça rival do Rio de Janeiro, estamos dizendo que o Corinthians arrecada em Itaquera, o que o Palmeiras arrecada na Arena, fica algo em torno de 70% a 80% com os clubes. Viu a diferença brutal entre o que fica com cada clube devido à conjuntura de cada praça? No Rio de Janeiro, vamos lembrar que tem os descontos, a meia entrada, um monte de coisa aí. Então isso tudo é um diferencial que implica. E para que o Flamengo se mantenha competitivo e as suas receitas condizentes ao nível de investimento que ele faz, o Flamengo é o clube de maior investimento no futebol brasileiro. Com sobras, é preciso equiparar também as suas receitas, atualizar a sua capacidade de geração de receitas. Embora alguns jornalistas digam que o Flamengo não vive de bilheteria, claro que não vive de bilheteria. O Flamengo tem outras receitas, mas a bilheteria é uma dessas receitas que compõe e, portanto, importante. A bilheteria somada com sócio-torcedor gira em torno, representa algo em torno de 200 milhões de reais todos os anos para o Flamengo, em acordo com os últimos balanços. Isso gira algo em torno de 12 a 15% da receita anual bruta do Flamengo. 12 a 15% é algo sim relevante. Então é óbvio que o Flamengo tem que trabalhar para crescer essa receita, porque não é só manter o nível de competição esportiva do time. Vamos lembrar que o Flamengo tem o maior compromisso da sua história, que é a construção do seu estádio. O grande desafio é passar por essa construção sem gerar endividamento, como aconteceu, por exemplo, com o Corinthians. E como consegue isso sem você acelerar o crescimento das suas receitas? Como no passe de mágica? Ou vão criar uma outra vaquinha? Aqui não deu certo no Corinthians, e aqui nenhum demérito para a torcida do Corinthians, que inclusive fez um excelente trabalho, um papel, representou alcançar 37 milhões mais ou menos, como foi obtido até o momento, é algo louvável de se elogiar, mas 37 milhões talvez não paguem nem os juros da dívida do Corinthians em relação ao seu estádio. Ou seja, no final das contas não vai adiantar de muita coisa. Então tem que sair desse mundo de romance ou de hipocrisia de certos jornalistas e dirigentes que tentam pregar para uma população que ignora realmente o que está acontecendo. E eu pelo menos prefiro que tenham dirigentes executivos que estejam mais perto, sejam mais pés no chão. E é exatamente como essa diretoria atual do Flamengo parece ser. Então, é sim necessário você equilibrar suas receitas, seguir competitivo em relação à sua capacidade de geração de receitas. Isso é muito importante, tá? Agora, existem maneiras de você fazer isso sem que você deixe de atender a uma camada importante da sua torcida, porque os principais acionistas do Flamengo não é um investidor estrangeiro ou algo do tipo. São os torcedores, mais de 45 milhões. E você tem que ter um olhar especial para isso, porque são esses que te sustentam. E o Flamengo, ele é líder em todas as camadas sociais. Se você pegar a estratificação social nas pesquisas de torcida, você vai ver que o Flamengo, ele lidera com sobras da classe A à classe E. Em todas as classes ele lidera. Então, o Flamengo, por sua natureza, é um clube inclusivo. E sabe, é muito ruim você passar a mensagem que a classe, por exemplo, C, D e E, elas são importantes na hora de você computar a pesquisa e chegar à mesa de negociação no mercado publicitário e falar, olha, eu tenho a maior torcida, eu tenho 45 milhões de torcedores, sendo que boa parte desses 45 milhões estão concentrados na base da pirâmide C, D e E. E na hora de você ser um clube inclusivo, você gerar essa sensação de pertencimento a esse torcedor, você simplesmente excluir. Claro que isso não faz sentido. E é claro que precisa se achar um bom termo aí, um equilíbrio. O Flamengo precisa seguir sendo um clube inclusivo. Uma coisa não anula a outra. O Flamengo, entendo o contexto, ele precisa sim atualizar as suas receitas, a sua capacidade de geração de receita, os seus preços, os seus serviços, mas ele tem a obrigação de encontrar um bom termo, alternativas, para que ele siga sendo um clube inclusivo. Eu discordo dos jornalistas que falam o Flamengo tem que abrir mão da geração de receitas porque tem que trazer seu povo, como se a geração de receita em relação à bilheteria, desculpem, porque tem que trazer seu povo e não é com a receita de bilheteria que o Flamengo vai se tornar um clube rico ou vai pagar seus investimentos. É sim, tá bom?
ignorar essa receita, que é em torno de 12 a 15%, como eu disse, sócio torcedor combinado com bilheteria representa em torno de 12 a 15% da receita bruta do Flamengo, você ignorar isso, você está sendo tão amador quanto aqueles dirigentes, por exemplo, do Corinthians, que esses jornalistas criticam. Tá? Tem que ter equilíbrio nessa análise. Existem maneiras de você criar um meio termo e ser inclusivo? Existem. Eu vou dar aqui um exemplo, mas existem tantos outros. O Borussia Dortmund, por exemplo, que tem lá seu estádio Iduna Park, que é um estádio super famoso pela questão da muralha amarela, né? Quem acompanha o futebol europeu sabe do que eu estou falando, tem lá o Borussia Dortmund é um time da Alemanha, joga ali junto à Bundesliga com o Bayern de Munique, que é o time dominante ali da região do país, e o Borussia Dortmund é muito famoso pela muralha amarela, que é uma camada popular do estádio, onde os torcedores ficam em pé, fazem uma muralha amarela, que é a cor do clube, muito famosa, muito reconhecida, e virou inclusive uma marca do clube. Através dessa muralha amarela, existe inclusive uma procura muito grande de turistas por estarem nos jogos do Borussia Dortmund para presenciar essa muralha amarela. Os ingressos vendidos nessa parte do estádio são os ingressos mais populares, em torno de 20 euros cada ingresso, né? Para um trabalhador alemão é um preço muito acessível, né? E como é que ele compensa a nível de geração de receitas o Borussia Dortmund? Se você pegar o Borussia Dortmund, ele tem ali como característica uma utilização da sua capacidade em torno de 90% do estádio sempre está cheio. Então ele consegue encontrar um bom termo aí na questão dos preços. E aí ele subsidia esses ingressos mais populares, já que tem uma atração muito grande de turistas, os lugares para turistas, os lugares mais VIPs, ele cobra um preço acima do que o mercado normalmente cobra. Quando eu digo mercado, eu falo os clubes da primeira prateleira do futebol europeu. Ele cobra inclusive acima do que Real Madrid, Barcelona, Bayern cobram por outros espaços, por outros lugares do estádio. Porque quem vai lá normalmente é o turista, né, que quer ver aquela muralha amarela. Claro, também tem torcedores do Borussia, mas são pessoas que estão dispostas a pagar um preço maior, até para que eles presenciem aquele espetáculo fora do campo também, que é o caso da torcida do Borussia na muralha amarela. Então existe ali um equilíbrio, porque você subsidia, você coloca um preço barato aqui, subsidiado por outros cantos do estádio que pagam a diferença. E está tudo certo, na média. O Borussia tem uma receita ali equiparada à do Bayern de Munique, que é uma das equipes da primeira prateleira em termos de receita no futebol europeu e mundial. Então o Borussia consegue equilibrar, né? O Flamengo pode fazer isso? Pode, deve, é uma das alternativas, né? No Maracanã, por exemplo, você tem aqueles ingressos mais VIPs, aqueles ingressos ali que vão estar mais atrelados ali, a parte de camarote, ou mesmo não a parte de camarote, mas aquela parte do Maracanã que tem acesso a serviços como sushi, né? Tem muito turista no Rio de Janeiro, tem muito turista que vai para o jogo do Flamengo, e certamente esse tipo de público, esse segmento, estão dispostos a pagar um valor maior, não vai fazer tanta diferença, não vai mudar tanto a vida dessas pessoas. E dessa maneira você consegue subsidiar ingressos mais populares para a parte da torcida do Flamengo que precisa. Diogo, mas só existe essa forma, existem tantas outras, né? Eu só estou citando um exemplo em especial, mas existem tantas outras formas. O ponto é que o Flamengo ele precisa buscar uma alternativa para seguir sendo um clube inclusivo. Como eu falei há pouco, o Flamengo ele tem aí em todas as estratificações sociais, em todas as classes sociais, ele é o clube dominante na sua torcida. Então ele tem a obrigação de seguir sendo um clube inclusivo. Como ele vai administrar isso, como ele vai conseguir um equilíbrio, é uma outra discussão. Mas o que eu quero dizer é que tem sim como o Flamengo seguir aumentando as suas receitas no que diz respeito ao estádio, através de um bom termo, procurando alternativas para que essas receitas sigam crescendo. Até porque no jogo contra o Maricá, o Flamengo conseguiu ali algo em torno de 1,5 milhão de receita com 30 mil pessoas, né? Então, certamente, se ele baixasse um pouco mais o valor dos ingressos, ele chegaria ali ao termo que ele sempre alcança, algo em torno de 60 mil, e uma receita até maior com um estádio mais cheio. E certamente o Flamengo, embora o BAP tenha dito que vai manter essa política de preço pelo Campeonato Brasileiro, é óbvio que
em acordo com a resposta da torcida, ele vai procurar um certo equilíbrio, e a torcida também precisa entender que o Flamengo está fazendo isso não por, sabe, por querer ser diferente. Na verdade, o Flamengo é diferente, mas ele faz isso justamente por uma questão de responsabilidade. A torcida precisa também entender isso. Faz por uma questão de responsabilidade, porque é muito difícil ser impopular, mas às vezes você tem ali o caminho fácil, que vai te causar problemas ali na frente, e o caminho difícil, que embora seja difícil no início, é aquele caminho que vai te manter em pé e é um caminho sustentável. E o que o Flamengo está fazendo através do presidente, agora da diretoria nova, é ser pés no chão e ser muito honesto com a torcida da forma que comunica, ser transparente, porque essa é a realidade, não existe almoço grátis. Como é que você vai construir um estádio que vai ser o maior estádio do Brasil? Como é que você vai pagar 3 bilhões de reais, que é o que estão dizendo que o estádio vai custar, ou 2,5 a 3 bi, e manter um time super competitivo sem que você gere receitas para isso? Né? Você vai querer realmente ficar dependendo de discursos eleitoreiros, fantasiosos, demagogos e amadores, como por exemplo acontece com o Corinthians, que vem com essa história de vaquinha aí, que não vai pagar nenhum juros do estádio, e de novo, nada contra a torcida do Corinthians, que ao arrecadar 36 milhões, 37 milhões, isso aí já é uma arrecadação que merece todos os aplausos, mas de novo, não vai mudar a situação do estádio. Então eu pergunto, você quer uma diretoria que seja mais popular, que corra para a galera, que baixe o valor dos ingressos, e a gente volte ao Flamengo de antigamente, porque, como eu digo, não existe almoço grátis. Você tem que estar disposto a sacrificar. Eu não estou dizendo que o torcedor tem que comprar o ingresso mais caro. Eu estou dizendo que o Flamengo precisa buscar um equilíbrio de atingir um preço que ele siga sendo inclusivo, mas que ele atinja esse equilíbrio sem abrir mão de acelerar o crescimento das suas receitas. E às vezes, para você chegar a um bom termo, é preciso você saber que aqui você consegue, mas aqui às vezes talvez não. Embora isso seja chato, paciência. De novo, eu faço esse vídeo aqui com a certeza de que vou ser impopular, mas eu vou ser coerente com aquilo que eu acredito, com a minha opinião. Eu quero ver um Flamengo cada vez mais forte, eu quero ver um Flamengo cada vez mais estruturado financeiramente, descolando dos demais. E só o fato de você ter uma gestão, uma diretoria que prefira agir de forma impopular, mas ser honesta, ser transparente em relação ao que precisa ser feito, isso para mim já é um bom sinal. E precisamos entender também que o Flamengo está no momento único da sua história, porque esse projeto do estádio é o maior projeto de investimento que o Flamengo já se disponibilizou a fazer. E um erro nesse sentido de cálculo, de estratégia, de percepção ou de realização vai ser muito danoso não para essa gestão agora, mas para as próximas gestões, para as próximas gerações. As gestões que vão vir a seguir certamente vão desfrutar ou vão pesar tudo o que aconteceu nessa atual, então precisa se agir com muita responsabilidade. E o que o Flamengo está fazendo é se expor por um motivo que merece, é se expor de uma forma impopular, mas por algo que tem uma necessidade. O Flamengo precisa ser muito sério, muito transparente, muito honesto, para não jogar para debaixo do tapete tudo aquilo que ele alcançou na última década de equilíbrio financeiro, de ser o clube mais rico do país, com mais condições e capacidade de investimento. O Flamengo precisa fazer ou seguir fazendo diferente do que todos os outros clubes vêm fazendo, em especial o Corinthians, com que se comprometeu aí nas últimas décadas, se tornou o clube que mais endividado, um dos mais endividados do Brasil, que não tem protagonismo nenhum. Então, tem que ter muita seriedade para tomar o caminho correto e não se iludir com aquele caminho fácil, mas que te vai apresentar muitos problemas ali na frente. Exatamente como aconteceu com o Corinthians, por exemplo, que aí eu uso como exemplo negativo do que não deve ser feito. Então, essa questão da política de ingresso, tudo isso tem uma razão pela qual eu acho que tem que ter paciência,
Ao mesmo tempo, eu entendo que a diretoria do Flamengo ela precise e vá buscar um bom termo para atingir um equilíbrio, já que o Flamengo precisa seguir sendo um clube inclusivo. Não dá para você chegar na roda de negociações, no mercado publicitário, falar que tem 45 milhões de torcedores, mas você não fazer nada também para gerar uma sensação de pertencimento nesses torcedores no momento que eles querem acompanhar e pertencer ao clube, porque ir ao estádio acompanhar o clube gera uma sensação de pertencimento. Bom, eu quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários, não esqueça de se inscrever no canal, ok? Deixar o like, famoso joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos e, vá lá na descrição do vídeo, clique no link para se tornar membro e venha participar dessa comunidade flamenguista do Norte. Um grande abraço e até a próxima.